Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós vamos estar falando a respeito da estrutura do sermão e seus princípios básicos. A nossa quarta e última aula de homilética bíblica. A estrutura do sermão com seus princípios básicos é uma regra que todos nós precisamos seguir, todos nós precisamos obter para que possamos alcançar os nossos objetivos. A palavra de Deus, ela é cheia de conhecimento, cheia de assuntos e que precisamos entender cada assunto desse para que possamos então chegar a uma conclusão daquilo que nós queremos ter. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser organizada. O sermão concernente à palavra de Deus precisa-se de uma organização, ser ordenado. Para quê? Para alcançar os seus objetivos. Logo, tem princípios básicos que nós não podemos fugir desse princípio básico para então chegar a um denominador comum dentro da palavra de Deus. Sabendo que ela é viva e eficaz. Tá? A palavra de Deus, ela tem os seus métodos de interpretação, porém, a nossa pesquisas que foram feitas ao longo dos anos também nos garante alcançar o objetivo por algumas regras básicas que foi então estabelecida. E os princípios básicos da estrutura do sermão, ela precisa ser seguida. Tá? Por quê? Porque a nossa mensagem, os nossos ensinamentos, a nossa preleção ou explanação, tá? Seja lá conforme você vai dizer, tudo isso aí precisa ser organizado, precisa ter um caminho, meio, princípio, meio e fim. Tá? Então, como a gente sempre fala, toda pregação tem esses meios, tá? De início, meio e fim. Logo, nós precisamos fazer algumas características, algumas perguntas a respeito desses assuntos aqui. Então, a nossa aula de hoje ela vai falar justamente sobre isso. Lembrando que a nossa aula é uma aula ainda técnica para ensinar os caminhos e os meios para que possamos ter ou fazer uma ótima apresentação e elaborar, assim, um ótimo sermão para ser transmitido. Além disso, acima de qualquer coisa, o que vai fazer a diferença, o que vai fazer toda a questão mudar de um pregador para o outro, de um preletor para o outro, vai ser justamente o quê? A comunhão que ele tem com o Espírito Santo, a intimidade que ele tem com o Espírito Santo. Tá? Então, essa intimidade é que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque através dela, tá, o preletor, o mestre, né, o ensinador, ele vai ser inspirado dentro daquilo que ele já estudou, dentro daquilo que ele já sabe, para trazer o quê? Uma palavra cheia de inspiração e com revelações. Então, o Espírito Santo ele vai te usar com mais facilidade naquilo que você já sabe, naquilo que você já tem confiança. Tá? Então, aquilo que eu falei sobre as lacunas proféticas, elas vêm dentro do texto, dentro daquilo que a gente já domina. Agora, para seguir algo em relação à palavra de Deus, nós precisamos seguir alguns caminhos, alguns princípios básicos para que a gente possa, então, chegar aí aos nossos objetivos. E a estrutura do sermão e seus princípios básicos são... Quais são, então? Primeiro, objetivo. Tá? Então, quando você formula um estudo, uma pregação, uma explanação, seja lá qual for, você precisa ter o objetivo. Para quê, por quê, com que intuito você está montando aquele estudo ali, montando aquela pregação. Qual é o público-alvo que você quer alcançar? Então, primeiro, princípio básico
de uma estrutura sermonária? Primeira coisa é o objetivo. Tá? O objetivo. Então, a página, tá, da nossa quarta aula, que vai falar sobre o sermão e a estrutura do sermão, ela vai dizer que o primeiro princípio básico do sermão é o objetivo. Segundo, o texto, ou seja, você já tem o objetivo, agora você precisa ter um texto. Qual é o texto que você vai ler? Qual é o texto que você vai querer passar para a igreja? Tá? Mateus 10, Lucas 20, não sei. Então você vai pegar um texto e vai então ler esse texto. Tá? A partir de você ter o objetivo, já tem o texto. Agora, dentro do texto, você vai ter o quê? O tema. Você vai formular o tema para transmitir, então, a mensagem. A partir daí, depois que você já teve o objetivo, depois que você teve o texto, depois que você já teve o tema, agora você precisa de quê? De uma introdução. Então você fez uma leitura, analisou tudo, escreveu tudo. Agora você vai ter o quê? Uma introdução. Toda a nossa introdução, ela precisa ser uma introdução forte, uma introdução que chama a atenção de quem está nos ouvindo. Por que isso? Porque a partir da tua introdução é que vai determinar se alguém vai te escutar ou não. Então, a nossa introdução, ela precisa ser o quê? Uma introdução forte, que chama a atenção, que prenda as pessoas na sua cadeira, onde ela estiver. Feito isso, você vai então ter agora o quê? O corpo da sua mensagem, o corpo do seu esboço, o corpo da sua explanação. Ou seja, é o meio da mensagem, aonde você vai desenvolver aquilo que você já estudou, que você escreveu, que você colocou no papel. Tá? Então, é o corpo da mensagem, aonde você está desenvolvendo o tema que você o quê? Encontrou no texto para se ter o quê? Um objetivo. Tá? Aí você vai então dar continuidade. Após isso aí, agora você vai passar então o quê? A concluir, tá? A sua mensagem, concluir a sua preleção, concluir a sua pregação, o seu esboço, a sua explanação, o seu estudo, e assim sucessivamente. Após concluir ou fazer a conclusão, aí então, por último, vem o quê? Vem o apelo, aonde você vai fazer o apelo baseado em cima da sua mensagem, em cima do seu ensino, em cima daquilo que você apresentou e mostrou para o seu ouvinte. Vai fazer o apelo para saber se existe alguém dentro do plenário ou simplesmente na praça, onde você estiver, que queira o quê? Que queira aceitar a Cristo movido por aquilo que você falou, por aquilo que você apresentou. Tá bom? Então, essa é a estrutura do sermão e seus princípios básicos. Temos que passar por aqui, pessoal. Tá? Por quê? Se você pegar um outro caminho, talvez você até consiga, mas você vai ter muito mais dificuldade de alcançar o seu objetivo. Então, esses princípios básicos são princípios mais fáceis de você alcançar o seu objetivo. Tá bom? Então, qual é o princípio básico? Primeiro, objetivo, texto, tema, introdução, corpo da mensagem, conclusão e agora, no final, você vai fazer então o apelo daquilo que você foi, explanou e apresentou ao seu ouvinte, ao seu público-alvo. Dentro disso aqui, tá? O que vai fazer a diferença para se ter uma mensagem, uma pregação, uma explanação de forma inteligente, vai ser sempre aquilo que a gente falou, que é o quê? Que é a exegese, tá? Ou seja, a exegese é a arte de interpretar o texto. Então, se o teu texto foi bem interpretado, a sua mensagem, ela será o quê? Simples,
clara, com objetivo para alcançar as pessoas. Todas as pessoas precisam compreender aquilo que você está falando, aquilo que você está expondo a elas. E somente vai conseguir fazer isso através de quê? Através da exegese do texto, tá? Que o sermão vai te dar. Então, a exegese do texto e o sermão. Quais são os princípios básicos para se ter, então, uma ótima exegese? Já falamos isso nas aulas passadas, mas vamos repetir aqui, tá? Então, temos aí sete passos para uma boa exegese do texto, tá? Fizemos nosso texto, nossa preleção, nossos objetivos, fizemos tudo isso. Só que precisamos do quê? Ter uma ótima interpretação do texto lido, tá? E qual é o caminho que a gente vai usar? É a exegese, que é a arte de interpretar o texto, tá? Então, quais são os 7 passos para uma boa exegese do texto? Vamos lá, a apostila, tá? A apostila, aqui na minha, está baseado mais ou menos na página 68, tá? A 70 mais ou menos, entre 68 a 70 a 71 a página, porque a minha aqui é um pouco diferente de vocês, mas eu creio que vocês vão se encontrar aí. Então, o que vai ser falado? Vai ser falado o seguinte: 7 passos para uma boa exegese do texto bíblico. Não tem como escrever aqui porque é muito grande, então a gente vai usar aqui a apostila. O que der para ser usado no quadro, nós vamos ilustrá-lo no quadro. E o que não der, que ficar muito grande, nós vamos falar aqui e mostrar na apostila. Tudo bem? Então vamos lá. 7 passos para se ter uma boa exegese do texto. Ou seja, uma interpretação aonde esta interpretação ela seja de forma o quê? Racional, compreensiva, inteligível de quem está nos ouvindo. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto a Deus precisa ser um culto com inteligência, com raciocínio. Eu só posso ter um culto com inteligência e raciocínio a partir da mensagem, a partir daquilo que o apresentador está me passando. Então, se ele me passar algo duvidoso, se ele me passar algo confuso, logo, o meu culto a Deus também pode ser o quê? Confuso e duvidoso. Então, o preletor, o apresentador, o pregador, ele precisa passar a mensagem da palavra de Deus aos ouvintes da melhor maneira possível, o mais esclarecível possível. Não pode haver dúvidas, não pode haver confusão. Então, baseado nas técnicas, tá, elaboradas, nós temos aqui alguns passos para se ter, então, uma boa exegese do texto. Tá? Vamos lá. Primeira, faça uma leitura audível do texto. Ou seja, quando você pega o texto, a primeira coisa que você vai fazer uma leitura o quê? Audível. Você vai ler o texto em voz alta, para fixar na tua mente e para que você possa entender o que está sendo feito ali. Tá? Fazer uma comparações das versões diferentes, ou seja, você vai pegar outras Bíblias, outras versões de Bíblia e também vai comparar com aquele tema, com aquele texto que você está estudando. Então, o primeiro passo é fazer uma leitura audível do texto e compará-lo com outras versões de traduções. Segundo, identificar o gênero textual da mensagem, ou seja, identificar em qual contexto histórico está o tema. Tá? Se foi na época dos hebreus, se foi na época da igreja, para quem está falando, qual é a época, qual é a situação. Tá? Então tem que analisar o contexto.
Identifique o gênero textual da mensagem bíblica. Se história, parábola, carta, epístola, profecia e etc. Qual é o texto? O que está falando? É um texto histórico? É um texto profético? Qual é o tipo de texto que está sendo falado ali naquele momento? Então, você precisa o quê? Identificar qual é o gênero textual que está sendo falado. Tá? Terceiro, procure o sentido real das palavras principais, ou seja, a linguagem que você vai estar falando ou que o texto está te mostrando. Qual é a linguagem do texto, tá? Que está mostrando aí? Então, você vai pegar, saber qual é a linguagem, o sentido real da palavra. Quarto, anote suas dúvidas. Tudo que você lê, não entendeu, faz anotação, coloca no caderno, anote, tá? Para que depois você vá e pesquise aquilo que está anotado. Então anote as suas dúvidas, reflexões e pontos principais. Tá? Então isso você vai fazer, colocar tudinho, anotar, para você tirar suas dúvidas posteriormente, depois de fazer uma leitura geral do texto. 6. Contextualize o texto, procure saber a época, país, costume, tradições presentes no texto. Tá? Então, você vai saber aí se foi escrito para Israel ou se foi escrito para o povo do Novo Testamento. Tá? Então, por exemplo, guarda do sábado. Guarda do sábado foi algo estabelecido para o Antigo Testamento. O povo estava iniciando. Cristo, quando vem, ele muda, cumpre essa lei, mas ele muda o quê? Ele faz curas no sábado, ele faz milagres no sábado e tantas outras coisas ele faz no sábado. Tá? Por quê? Porque isso não era uma característica da igreja. Não é uma característica da igreja. Era uma característica do povo judeu no Antigo Testamento. Então, precisa analisar qual é a época, para quem está falando, o porquê está falando. Então, você vai fazer isso aí. Tá? 7. Faça perguntas básicas como onde, quem, o que e o porquê. Você fazendo essas perguntas dentro do texto, você vai ter perguntas e respostas. Tá? Então, quando você faz uma pergunta, você é obrigado a obter o quê? Aquela resposta. Logo, você vai analisar de uma forma mais profunda o texto a qual você ainda não obtém o quê? A resposta. Tá? Então, você faz perguntas e respostas. E a 8ª, que foi incluída aqui também, vai falar sobre o quê? Faça um resumo, tá? Ou resuma em uma frase o principal assunto do texto. Ou seja, você vai fazer o texto, ler todo o texto e vai procurar o quê? Resumir tudo aquilo em apenas em uma frase, para procurar entender o que está sendo falado e dito para o texto. Então isso aí vai fazer com que você compreenda mais o que está sendo falado no texto. Tá? Então, gente, vamos lá. A estrutura do texto, com seus princípios básicos, vai falar objetivo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e apelo. Os 7 princípios básicos da exegese, com seus 7 passos, que a gente acabou de dizer aqui agora. Faça uma leitura audível do texto, identifique o gênero textual, procure o sentido real da palavra, anote suas dúvidas e reflexões, contextualize o texto, procure saber época, país e costume, faça perguntas básicas como onde, quem e o porquê e resuma em uma frase o principal assunto do texto. Fazendo isso aí, nós vamos caminhar para obter uma exegese mais próximo da verdade, isso se não da verdade, tá? E alcançar então os nossos objetivos, tá? Então, dentro disso aí, vimos o texto, agora nós vamos ver o quê? O tema, tá? Ou seja, o tema do sermão. Como esse tema
deve ser, como esses sermões devem ter e o que deve conter dentro dele. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar. Vou apagar aqui e vou escrever tema do sermão. Vamos lá. Tema do sermão. Vamos lá. Lógico. Interativo. Então temos aí, gente, tema do sermão, tá? O tema do sermão. O tema do sermão, ele pode ser cada um desses daqui. Claro que existe outros, né? Mas existe aqui o tema lógico, o tema imperativo, o tema enfático, o tema geral, tá? E o tema geral. Então, qual é o tema lógico? Tá? Tema lógico, página 71 a 72 aí. Tema lógico. É o tema explicativo, tá? Ou seja, você vai explicar o tema dentro de uma lógica, tá? Exemplo, o que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, aquilo que se faz, se paga. Dentro de um tema o quê? Lógico. Tema imperativo é onde você vai conceder o quê? Uma ordem, uma determinação, tá? O tema imperativo, este caracteriza-se pelo verbo no modo imperativo, que tem o objetivo de expressar uma ordem ou mandamento, enchei-vos do Espírito Santo. Exemplo, tá? Tema enfático. Esse aqui já está falando enfático. Você vai enfatizar alguma coisa, tá? Você vai enfatizar alguma coisa, tá? Exemplo,
nesse tipo de tema, o desejo é realçar um ato bem específico das verdades cristãs. Exemplo, só Jesus salva. Então, você vai enfatizar que a salvação só é por meio de quem? De Jesus. E o tema geral, tá? O tema geral, tá? Ele vai falar sobre vários assuntos, vários aspectos, como amor, fé, esperança e etc, etc. Tá? Então, essa é a estrutura do tema do sermão, aonde você pode obter esses temas que aqui estão, tá? Que aqui estão. Só que dentro disso aqui, dos temas abordados, tem também o quê? As ilustrações. Ou seja, você vai abordar dando exemplos de coisas que aconteceram com você ou que aconteceu com outras pessoas ou que você conhece e assim sucessivamente. Tá? Nós chamamos isso aí de parábolas, né? Que o próprio Cristo usou, essas ilustrações comparativas para trazer uma verdade a respeito da palavra de Deus. Tá? Então nós temos aí o tema do sermão tema lógico, imperativo, enfático e o geral. Tá? Agora, nós temos também aí, na página aproximadamente aí 76, 75, vai falar sobre as características, tá? Ou tipo de introdução que pode ser o quê? Que pode ser elaborado dentro do seu sermão. Tá? Então, quais são os tipos de introdução? Os tipos de introdução podem ser ilustrativa, tá? Ilustrativa, deixa eu apagar aqui, tá bom? Ilustrativa. Ilustrativa. Acabou aqui a tinta aqui, mas vamos falar assim mesmo. Tá? Então, o tipo de sermão ele pode ser o quê? Ele pode ser ilustrativa, tá? Um sermão ilustrativo. Ele pode ser definição e também ele pode ser um convite, tá? E também alusão histórica. Então, o tipo de introdução na pregação, tá? Ele pode ser dessa maneira. Vamos lá. Ilustrativa, ele pode ser definição, tá? Você vai dar uma explicação detalhada daquilo que você está querendo dizer, mais definida, tá? Com mais conteúdo. Você também pode fazer, dentro do seu sermão introdutório, fazer o convite, tá? É uma introdução que inicia com um convite a observar o texto em questão, certo? Então você vai chamar o povo a prestar atenção naquilo que você vai apresentar no seu início de pregação, no seu contexto de pregação. E também vai fazer o quê? Uma alusão histórica. Fazer uma alusão histórica. Contar alguma coisa, contar uma história, contar uma causa que você ficou sabendo, conhecendo, e etc, e etc, e etc. Tá? Então, a partir daí. Tá? Então, o que vai nos chamar mais atenção, tá? Dessa ilustração, tá? É sempre algo pessoal, tá? Ou seja, a experiência pessoal, ela vai dar o quê? Uma ilustração com mais ênfase, porque aconteceu, você vivenciou aquilo ali, tá? Então anote isso aí, tá? A experiência pessoal, ela é fundamental para poder o quê? Mudar também o modo de ver
das outras pessoas, dos outros ouvintes. Por quê? Foi algo que te marcou, tá? E também a experiência pessoal da pessoa pode marcar, pode mudar a vida dela, tá? Então você pode começar a sua ilustração ou a sua introdução também com as experiências pessoais para então ser lançado e apresentado no meio das pessoas, no meio do ouvinte. O nosso testemunho, tá? Ele também é de grande valia, ele vai falar muito na nossa pregação, no nosso ensino, porque foi algo que vivenciamos pessoalmente, passamos por aqui, por aquilo ali, pessoalmente, na verdade, passamos por aquilo ali pessoalmente, e tem aí um grande peso na nossa apresentação, tá? E também temos aí, a partir daí, temos aí também, tá, os tipos de sermão, tá? Os tipos de sermões, que são 3 sermões, né? 3 tipos de sermões que nós temos aí, que é o sermão temático, que é o sermão expositivo e o sermão textual, tá? Então, o sermão temático é o sermão elaborado em cima de um tema. O sermão textual é o sermão elaborado em cima de um texto. E o sermão expositivo é aquele sermão que você vai pegar o texto e vai vir destrinchando ele versículo por versículo, tá? Até concluir a sua mensagem, o seu ensinamento, a sua preleção e assim por diante. Tá bom, gente? Então, em tudo isso que eu falei, sempre